os abençoe. Compre o franguinho maravilhoso que vocês não vão, sério, vocês não vão se arrepender. Não vão. Amém? Amém. Vamos orar então. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por tudo que já vivemos, Deus, nessa manhã, na Tua presença, Deus, como igreja Tua, Senhor. Eu quero te pedir, Pai, por esse momento. Senhor, fala aos nossos corações, Deus, através da vida do Mateus Lacerda, Pai. Em nome de Jesus, Deus, eu peço, Senhor, que cada pessoa que está aqui possa abrir o coração para ouvir a Tua voz nessa manhã, Deus. E eu te peço que o Senhor use poderosamente o Teu Filho, Pai. Que Ele não fale, Deus, por Ele, mas por Ti, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, que possamos ouvir a Tua voz e entender o que o Senhor está falando, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, essa é a nossa oração. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu irmão, você está feliz de estar aqui nessa manhã? Você está feliz? Quem está feliz aqui de estar aqui na casa do Senhor? Glória a Deus, mais um domingo abençoado, né? Mais um domingo que nós temos a oportunidade de estar na casa de Deus. Caraca, eu tava muito ansioso para poder pregar nesse púlpito, cara. Ó, barco, muito bravo, cara, bravo demais. Mas vamos lá, gente. Também estou muito feliz de estar aqui. Nós estamos aí no dia 17, chegamos no meio do mês da juventude. O mês de agosto tem sido um mês extremamente abençoado. Nós temos recebido palavras poderosas, vindas diretamente do céu. E eu tenho certeza que nessa manhã não vai ser diferente. Eu queria pedir para que você prepare aí o seu coração, para que você já comece a se preparar. E sim, existe um preparo para receber a palavra. Que preparo é esse, Lacerda? Você vai evitar agora tudo que é tipo de distração. Aquela conversa paralela, aquele teu zap que, meu irmão, pode ter certeza que no momento da mensagem, até agora ninguém te mandou um bom dia no zap. Nem uma figurinha, ninguém mandou nada. Mas na hora da mensagem começa a pipocar bom dia, começa a pipocar figurinha do anjinho, tudo que é tipo de coisa. Né? Tem anjinho, tem mais o que aí, a galera aqui? Coração, bom dia, né? Quem te mandar bom dia no zap agora, você não vai ver, você vai desejar bom dia depois do culto, porque o Senhor tem uma mensagem poderosa para o meu e para o teu coração, amém? Então, ó, se alguém vier falar contigo, conversar, você dá aquela cutucada evangélica assim, ó, com o cotovelo, parecendo o jogo de Libertadores, sabe o jogo de Libertadores aqui, ó, pá! Dá uma cutucada no irmão e fala, ó, agora eu estou aqui para poder receber a mensagem do Senhor, amém? Mas vamos lá, gente. Nós estamos aqui no mês de agosto, mês da juventude. E o tema que foi proposto, que o Senhor está falando com a gente, o tema, está ali para a gente já na tela, e todo mundo já sabe, que é profundo. Nós temos sido convidados por Deus a viver uma vida de profundidade na presença de Deus. Você já deve ter lido na sua casa, com certeza você já acompanhou aqui no culto, né, aquele texto de Lucas, capítulo 5, versículo 4, na qual o Senhor está ali no Mar da Galileia, e Ele convida os discípulos a lançarem as redes, irem a um lugar mais profundo. Nós vemos um milagre acontecendo, eu tenho certeza que você já foi tocado pelo Espírito Santo através dessa mensagem. Mas eu estava pensando, eu estava refletindo, eu estava pedindo ao Senhor uma mensagem, porque, vamos lá, gente, nós tivemos aqui a conferência, e durante os 3 dias de conferência, dos 3 dias de conferência, nós tivemos 4 cultos poderosos, e mensagens extraordinárias, né? Aí eu já fico pensando, a doutora Carla sempre fala, né, que geralmente colocam ela para pregar no final do mês. Dessa vez ela foi colocada para pregar ali no primeiro domingo. E aí, quando eu penso, né, que já tinham esgotado todas as possibilidades de mensagem, já tinham sugado todo o tema na conferência, vem ali o domingo pela manhã com o pastor Davidson, traz uma mensagem poderosa. Vem no domingo pela noite com a doutora Carla, também aquele negócio que você fica baqueado, você não sabe nem onde que você está, onde você foi parar, é aquela coça do Espírito Santo que você toma. E aí, durante todo esse mês de agosto, nós temos desfrutado de mensagens maravilhosas. São pregadores aqui que foram colocados por Deus. E nós temos saído daqui completamente cheios da presença de Deus. Como diz o pastor Emílio, nós estamos bebendo de balde. E aí fico eu pensando, Senhor, não é possível,
Tudo sobre profundidade, sobre um relacionamento com Deus profundo já foi falado. O que eu vou falar? E até que eu comecei a pensar qual era o sentido dessa palavra, na verdade desse adjetivo, né? Profundo. O que isso significa no dicionário? Lá no dicionário nós vamos ter dois sentidos, tá? Para esse adjetivo profundo. O primeiro sentido vai ser um sentido literal, que é um sentido físico. E vai dizer assim, ó, cujo fundo está distante da superfície, da entrada ou da frente. Eu dou um exemplo. O pastor Douglas aqui, ele já deu o exemplo de quando eu era menorzinho, né, quem estava aqui no culto vai se lembrar de quando ele pregou, e eu achei que eu sabia nadar, e eu fui mergulhar ali na piscina do Pedro Vargas, né? A piscina dele era uma piscina profunda, ou seja, a distância entre a superfície e o chão era uma distância grande, então você podia usar o termo profundo ali para aquela piscina. Essa igreja aqui, vamos considerar para os padrões de Belfor Roxo, fisicamente falando, literalmente falando, é uma igreja profunda, ali você tem uma certa profundidade entre uma parede e outra, né? Tem ali uns 40 metros, eu acho. Você tem prédios, buracos, valas, né? Valão aqui em Belfor Roxo, principalmente. Você tem alguns lugares físicos que podem ser considerados profundos. Cortes, né? Geralmente quando um jogador, um lutador ali, você tem um corte, né? Você tem um corte profundo, machucado, você cai, se rala, sofre algum acidente. Alguns cortes, por exemplo, são cortes profundos. Esse é o sentido físico, o sentido literal. Só que o dicionário também vai trazer um segundo sentido para esse adjetivo, para o profundo. Que sentido é esse, Lacerda? É o sentido figurado. Você que certamente já acompanhou Chaves quando você era criança, você aprendeu sobre o sentido figurado, né? O Chaves ensinou bastante sobre o sentido figurado ali. Quem assistiu sabe o que eu estou dizendo. E no sentido figurado, o adjetivo profundo, geralmente ele é utilizado em dois casos, tá? Você pode ter mais variações, você pode usar esse adjetivo para mais casos, em mais situações. Mas, geralmente, eu separei aqui dois casos que é muito usado esse adjetivo no sentido figurado. Que casos são esses, Lacerda? Para descrever intensidade, anota aí, você vai precisar prestar bastante atenção, guarda essa informação aí na sua mente, na sua cuca, na sua caixinha. É usado para então definir intensidade e conhecimento. Eu te dou um exemplo. Por exemplo, um sentimento profundo é um sentimento intenso. Quando a pessoa tem um sentimento profundo por alguém. Eu estou vendo ali o Bigode, ele está fazendo aquela carinha de quem está entendendo ali para mim. E eu lembro logo da Thaísa. A Thaísa tem um sentimento profundo pelo Bigode, né? A Mariana tem um sentimento profundo pelo Lohan. A Camila, eu espero que tenha um sentimento profundo por mim, né? Meu amor, linda demais. Joia preciosa do Senhor. Geralmente, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem já sentiu uma dor intensa? Aqui você caiu, se machucou, ou então um sentimento, alguém te decepcionou, e aí a gente vira para a pessoa e fala, cara, eu estou com uma dor profunda. Olha só, está sendo usado para descrever uma intensidade de algo que você está sentindo. Um sono. Tem gente aqui que tem um sono intenso, e esse é um sono considerado um sono profundo. E aí eu já lembro logo, né, meu amor, desculpa, mas eu preciso falar de você. A Camila, as meninas que já tiveram a oportunidade de dormir perto dela, em um acampamento, um dentro e fora, vão poder confirmar aquilo que eu estou falando. A Camila, quando ela começa a dormir, não é que ela está dormindo, ela entra em estado de hibernação. Né? Ela parece aqueles ursos que ficam, né, 6 meses por ano dormindo, e aí geralmente é igualzinho, porque acorda no momento de comer, né? A Camila, meu Deus do céu, a casa está caindo, o mundo está pegando fogo, a sirene da polícia, do bombeiro, as pessoas podem estar gritando do lado dela, e ela nem se mexe, ela fica parada igual uma pedra, né? Foi uma capacidade que o Senhor deu para ela, mas isso é usado para descrever um sono profundo. O segundo exemplo, o segundo exemplo que eu quero trazer aqui desse adjetivo que pode ser usado, que eu falei para vocês, além da intensidade, é o quê? O conhecimento.
Geralmente, quando você vai fazer um estudo, uma pesquisa ali, pode ser uma pesquisa de um censo demográfico, ou uma pesquisa para poder entregar ali um trabalho de conclusão de curso, um TCC. Geralmente, você vai fazer ali uma pesquisa, um estudo com bastante conhecimento. Um estudo profundo é um estudo com conhecimento. Geralmente, aí os pensadores, nós temos grandes filósofos aqui na igreja, tá? Você não sabe, mas existem grandes filósofos aqui na igreja, que traz cada frase, meu irmão, cada pensamento, cada coisa que os sujeitos falam aqui pra gente, que você pensa, meu Deus do céu, cada pensamento profundo, um pensamento com conhecimento, algo que traz e que acrescenta para a nossa realidade coisas muito boas. Ou seja, essa é a definição que o dicionário dá pra gente. Mas, quando nós trazemos isso para o âmbito espiritual, nós também podemos afirmar que um crente profundo, ele precisa ter essas duas características, que são o quê? Intensidade e conhecimento. Um crente que quer ter uma vida profunda com o Senhor, que quer viver profundamente, entendeu o chamado de Jesus, entendeu aquilo que tem sido dito durante todo esse mês, e que entendeu que precisa viver uma vida profunda no Senhor, se lançar no chamado que Deus tem para a tua vida. Alguém que quer sair do raso, da superfície e ir em direção ao profundo, precisa ter essas duas características: intensidade e conhecimento. Ele precisa ser intenso, ter profundidade na sua busca ao Senhor, e ele precisa ter conhecimento, profundidade da palavra de Deus. Você pode dizer um amém, meu irmão? Um crente que é um crente profundo, ele tem que ter intensidade na sua busca ao Senhor, intensidade no seu relacionamento com Deus, e ele precisa também ter profundidade, conhecimento da palavra de Deus. Existem várias outras características que compõem um crente profundo, é claro. Talvez você vire para mim e fale assim, Lacerda, não é só isso não, porque um crente que ele quer profundidade em Deus, ele também precisa ter santidade. Eu concordo contigo, meu irmão. Ele precisa ter amor, eu concordo contigo. Ele precisa ter paciência, eu concordo contigo. Mas eu ousaria dizer que essas duas características que eu acabei de falar para você aqui, intensidade no relacionamento com Deus e conhecimento da palavra de Deus, são características cruciais, importantíssimas. Sem essas características, você não consegue ter verdadeiramente nenhuma das outras. Sabe por quê? Por que, Lacerda? Porque, e eu te dou outro exemplo, tá? Santidade, vamos pegar aqui o exemplo da santidade. Não é possível ter uma santidade, ser separado para o Senhor, sem o conhecimento da palavra de Deus e sem intensidade no relacionamento com Ele. É você tentar lutar com o seu próprio braço. Se você buscar uma vida de santidade, sem ter contato com a palavra de Deus, sem tentar se aprofundar na palavra de Deus, e sem viver uma vida de intensidade no relacionamento com Ele, você vai estar correndo numa esteira. Você vai correr, e não vai sair do lugar. Não adianta nada, meu irmão. Você concorda comigo? Se você tentar ter o amor, Lacerda, beleza, nós precisamos ter um amor, ter amor para o próximo, ter amor com Deus, para ter uma vida profunda. Eu concordo contigo, meu irmão. Vai em 1 Coríntios capítulo 13, vai dizer que o maior de todos os dons é qual? O amor. Só que não é possível ter um verdadeiro amor, um amor verdadeiro, um amor ágape, assim como diz a palavra de Deus, sem o conhecimento da palavra e sem a intensidade no relacionamento com Deus. Por quê? Porque é na palavra de Deus que nós vamos conhecer o verdadeiro amor. É olhando para o exemplo de Jesus, é olhando aquilo que Ele fez pela minha e pela sua vida, que nós vemos o que é um amor de verdade. Sabe, meu irmão, no mundo hoje em dia tem sido mostrado, tem sido cantado, tem sido explanado diversos tipos de amores falsos. Sim, hoje em dia você vai ver em uma música sertaneja, um funk, um rap, eu não sei mais o que tem sido cantado por aí, pessoas dizendo que amam e que traem na mesma letra da música. O significado, o sentido de amor parece que foi deturpado. E é isso que Satanás faz. Ele pega algo que é uma criação do Senhor, e na verdade, nesse caso, não é uma criação do Senhor, porque Deus é amor, é o próprio Deus, e ele tenta deturpar,
tenta trazer um significado diferente. Ou seja, você não tem como conhecer o verdadeiro amor se você não tiver contato com a palavra de Deus e você viver esse amor na prática, buscando ao Senhor em oração, buscando ao Senhor intensamente, adorando ao Senhor com a sua vida. Eu falei aqui da paciência, é a mesma coisa. Não é possível ter paciência ou qualquer outra virtude, dom, ou qualquer outro fruto do Espírito sem você ter um conhecimento da palavra de Deus e sem você viver uma vida intensa e de relacionamento com o Senhor. Você pode dizer um amém, meu irmão? A Bíblia cita diversos exemplos de homens e mulheres de Deus que foram intensos nesse relacionamento com o Senhor. Eles foram intensos no relacionamento com Deus e tinham o conhecimento da palavra. Você pega a Bíblia e você vai ver diversos homens e mulheres de Deus que tinham essas duas características. E enquanto eu orava, eu falava com o Senhor, eu pedia ao Senhor por essa mensagem, o Espírito Santo ele colocou no meu coração a história de um homem que ele era cheio da presença de Deus e ele era profundo no conhecimento da palavra. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí, meu irmão, lá no livro de Atos, no capítulo 6. Hoje nós vamos falar sobre a vida de Estevão, homem de Deus, homem que nos dá um exemplo verdadeiro de amor ao Senhor, de conhecimento da palavra de Deus. Quando você abre aí a sua Bíblia, deixa eu aproveitar para beber minha água, que eu tenho que aprender junto com o Arthur. É igual ele falou na quarta-feira, eu tenho que aprender o intervalo certo de beber água. Amém. Atos capítulo 6, versículo 1. Você que já achou aí na sua Bíblia, você pode dizer um glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Quem não achou, tá? EBD, logo após o culto, você vai aprender a ter contato maior com a palavra de Deus. Isso vai facilitar a tua vida, amém? Ó, já está ali para a gente na tela. Assim diz a palavra do Senhor. Atos capítulo 6, versículo 1. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Por enquanto, só até aqui. Esse texto que a gente acabou de ler vai trazer para a gente uma informação muito preciosa, muito importante, porque está dizendo que o número de discípulos, o número de irmãos que estavam crendo no Evangelho, que estavam se convertendo ao Senhor Jesus, ele crescia cada vez mais. E naquela época, os crentes, eles eram organizados em comunidades, né? Você tinha várias comunidades espalhadas na cidade. Comunidades essas que eles se ajudavam em tudo que precisavam. Para você ter ideia, a gente tem a informação, lá no livro de Atos, no capítulo 4, vai dizer que os irmãos em Cristo, eles vendiam tudo que possuíam e eles depositavam aos pés dos apóstolos. E Lacerda, o que eles faziam com esse dinheiro? O que os apóstolos faziam com esse dinheiro? É simples, eles ajudavam a comunidade. A igreja local com as suas necessidades, os pobres, as viúvas, eles bancavam, né? Ali no caso, contribuíam com aquele dinheiro na viagem, a propagação do evangelho, viagens missionárias e tudo mais. Esses recursos, eles eram utilizados também para poder bancar as chamadas mesas, e que é o que a gente acabou de ler aqui nesse texto, que era nada mais, nada menos do que a distribuição diária dos alimentos, né? Naquela época, você tinha muitos pobres, necessitados, assim como nós temos até hoje. Pessoas que estavam marginalizadas, escanteadas na sociedade, elas criam no nome do Senhor Jesus e elas chegavam ali para aquela comunidade e elas eram abençoadas. Pessoas essas que não tinham o que comer, não tinham o que vestir, não tinham um grupo a quem pertencer. Agora elas tinham sido alcançadas pelo Evangelho e tinham a oportunidade de viver em comunidade. E elas estavam ali. Todos os dias, você tinha as chamadas mesas, né? Que eram, no caso, a distribuição diária de alimento. Olha só o que a gente está vendo aqui. Apesar desse trabalho da distribuição de alimento
ser um trabalho extremamente espiritual, era um trabalho social, feito para alcançar vidas naquela época. Tá? Não era só ação social por ação social, não. Era um trabalho social, mas também era um trabalho evangelístico. Através disso, as pessoas poderiam ver o amor de Jesus por aquelas vidas. Era um trabalho espiritual, era um trabalho de Deus. As pessoas estavam sendo cuidadas através desse serviço, mas esse serviço, apesar de ser muito bom, ele envolvia duas coisas que, quando elas se juntam, geralmente, em alguns casos, dá confusão. Sabe o que é isso? Gente e comida. Quando você junta gente e comida, né, muita gente, um povão, uma galera, principalmente gente passando fome com comida, né, um indício ali para dar confusão. Esses dias, meu irmão, eu vi, era uma cidade, né, lá no interior do Ceará, e tinha uma distribuição de alimento feita por um vereador da cidade. E aí, o pessoal era tipo uma... Vocês já viram aquele vídeo de Black Friday? Black Friday, né, falei certo. Aqueles vídeos de Black Friday, né? Já sei, Black Friday não, meu irmão. A gente está no Rio de Janeiro, Belfor Roxo, Baixada Fluminense, você vai me entender melhor. Aniversário Guanabara, tá? Aniversário Guanabara. Dia do aniversário Guanabara, você vê a galera ali na porta, ó, esperando aqui, ó, na largada. Eu acho que se tivesse a oportunidade, colocava até aquele negócio de corrida. Você já viu quando o Usain Bolt vai correr? Aí bota aquele negócio aqui assim, ó, que fica segurando, esperando só abrir a porta. Você sabe o que é, você sabe o que eu estou falando. Quando abre a porta do aniversário Guanabara, é gente uma atropelando a outra, é dando murro, parece até final de Libertadores mesmo, é UFC, o pessoal dá cotovelada, empurra os outros, é uma confusão. Por quê? Porque tem comida envolvida, tem alimento, tem dinheiro, coisa envolvida ali, dá confusão. E aqui ali naquela época do texto em questão, não era diferente. Você juntou gente e comida. E aí deu uma confusão. Mas qual era a confusão, Lacerda? Qual era a queixa que estava sendo feita? Você leu no texto. Os judeus de fala grega estavam se queixando dos judeus de fala hebraica. Eles estavam falando o seguinte, que as viúvas dos judeus que falavam grego estavam sendo esquecidas, estavam sendo negligenciadas na hora da distribuição do alimento. Era aquela típica discussão, aquela briga de um grupo contra o outro, sabe? Ó, tá favorecendo fulano, mas comigo aqui tá deixando faltar. Você já viu esse tipo de coisa? O que estava acontecendo aqui, e a origem dessa confusão, não tem a ver com comida não, irmão. Isso aqui tem a ver, isso acontecia porque eles ainda se viam como um povo separado. Faltava unidade ali entre os irmãos. Eles ainda se viam como judeus de fala grega e outros se viam como judeus de fala hebraica, ao invés de se verem como um único povo de Deus, separado, escolhido, para poder fazer aquilo que o Senhor tinha para fazer naquele tempo. E aí que gerava? Confusão. É isso que a falta de unidade traz no meio do povo de Deus. Confusão, briga, intriga, o atraso no avanço do reino de Deus. Sabe, meu irmão, eu estou citando aqui o exemplo naquela época, daquele tempo, e era o que estava acontecendo. Mas eu queria trazer isso para a nossa realidade hoje. Muitas vezes, quando nós acabamos, muitas vezes não é certo. Quando começa a se levantar, no meio da igreja do Senhor, grupos, quando a gente deixa de entender, de ter um entendimento que nós somos um só povo escolhido pelo Senhor, que nós somos um só povo, que nós estamos aqui em unidade, em união, para servir ao Senhor, quando começamos a nos identificar como grupos distintos, eu sou do fulano, eu sou do ciclano, mas eu sou de departamento tal, então tenho que fazer coisa para o departamento tal, fulano de tal está favorecendo tal departamento, mas aqui não está fazendo nada para a gente. Sabe o que isso causa, irmão? É briga, é intriga, é Satanás colocando confusão no meio do povo de Deus. E isso não pode ser aceitável. Nós somos um povo de Deus, nós somos família, nós somos o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo não pode estar separado, irmão. Esse tipo de briga, de contenda, de disse-me-disse, de confusão, de picuinha, isso não pode ser aceitável na igreja do Senhor. E isso acontece porque falta um senso de pertencimento único, de unidade. O que o Senhor quer promover no meio do seu povo é a unidade. Nós estamos no ano do servir, mas também nós passamos pelo ano da unidade. E o que será que nós aprendemos como igreja nesse tempo?
Sabe, eu fico muito triste, irmão, quando eu ouço algumas coisas, quando eu vejo algumas desuniões, sabe, algumas intrigas, brigas, fofocas, mas fulano está favorecendo ciclano, mas ciclano faz isso, mas faz para um, mas não faz para outro. Meu irmão, para com isso. Nós somos a primeira igreja batista em Heliópolis, nós fomos aqui plantados, não pelo pastor Júlio Cândido, pelo pastor Lino, não por homem, não, meu irmão, nós fomos plantados aqui pelo Senhor, para viver em unidade, para avançar no reino de Deus, para poder fazer com que Heliópolis conheça o Senhor Jesus. Você pode dizer um amém, meu irmão? O Senhor não está nos chamando para viver em unidade. É unidade que nós precisamos viver. Não importa se você é do departamento tal, do departamento X, departamento Y, ministério tal, não. Nós somos todos crentes no Senhor Jesus, uma família da fé. Nós precisamos viver em unidade. E aí, a gente vai ver que, dada toda essa confusão, os apóstolos, então, eles resolveram tomar uma atitude. Eles resolveram fazer algo. E a partir do versículo 2, vai dizer o seguinte: por isso, diante de toda essa confusão, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos tiveram o entendimento que nós necessitamos nos dias de hoje. Nós não podemos negligenciar a palavra de Deus e a oração em prol do serviço. Ouça bem o que eu estou falando. Nós não podemos negligenciar a oração, a vida com Deus, a palavra de Deus em prol do serviço. Entenda bem o que eu estou dizendo aqui. Nós estamos no ano do servir, tá bom? O serviço é fundamental para quem ama Jesus, ok? Você está comigo aqui? O serviço é fundamental para quem ama Jesus, mas nós não temos o direito de negligenciar a palavra de Deus e a oração com a desculpa de que nós estamos ocupados demais servindo ao Senhor. Como assim, Lacerda? O que você está dizendo? Sabe, meu irmão, eu vou falar aqui para você sem nenhum tipo de enrolação, não. Isso foi algo que o Senhor tratou diretamente ao meu coração. Era algo que eu estava fazendo. Sabe quantas vezes, e principalmente aí na semana de conferência, se eu falar para você, eu acho que durante a correria que a gente estava vivendo aqui em coisa de conferência, sobe andaime, monta, faz arte, faz sei lá o quê, a galera estava aqui. Meu irmão, eu não peguei a Bíblia para poder ler a palavra de Deus nenhuma vez durante essa semana. Eu não me preparei espiritualmente, nada, zero. Por quê? Porque na minha cabeça era justificável negligenciar a palavra de Deus, negligenciar o contato, o relacionamento com Deus, em prol do serviço ao Senhor. E eu ouso dizer que esse tipo de atitude, talvez não seja só eu que esteja tomando esse tipo de atitude. Sabe, meu irmão, muitas vezes nós damos a desculpa. Nós falamos que nós não temos orado, não temos lido a Bíblia, não temos buscado relacionamento com o Senhor. Por quê? Porque nós estamos ocupados demais servindo a Deus. Lacerda, eu não orei essa semana, não tive meu momento de secreto essa semana, mas está tranquilo. Eu estava na escala do culto essa semana, então já cumpri o meu papel. Meu irmão, se você tem esse tipo de pensamento, você está errado. Com todo amor e com todo carinho que eu estou falando aqui, mas isso você está errado, irmão. Nós não temos o direito de negligenciar o nosso relacionamento com Deus em prol de um serviço. Mais uma vez, o serviço é importante. Nós estamos no ano do servir. Nós aprendemos que o Senhor Jesus, Ele veio a essa terra para poder servir e não ser servido. O exemplo do serviço maior nós aprendemos com o próprio Deus. Mas nós não temos o direito de dar mais essa desculpinha, essa desculpa esfarrapada, que nós não procuramos ter um relacionamento com Deus porque nós estamos cansados do serviço na igreja. Isso é uma desculpa, que o diabo está te convencendo, e ele estava me convencendo, a dar a si mesmo, achando que o Senhor vai acreditar, que vai comprar essa justificativa. Não, meu irmão, está errado. O serviço, sim, é muito importante, mas nós não podemos negligenciar a palavra de Deus e a oração, amém? Nós não podemos negligenciar.
Deixa eu dar exemplos práticos aqui para você. Você que é da mídia, e aí eu estou falando com a galera, para minha turma aí, a equipe Irados, né? Galera boa. Meu irmão, se você está achando, galerinha da mídia, que está aí em cima, que está no banco também, se tu está achando que você está de boa, está ok com Deus, só porque você veio 2 vezes na semana na igreja para poder servir na mídia, você está errado. Não podemos negligenciar a palavra de Deus e o relacionamento com Deus. Meu irmão, aí eu estou vendo o Lohan aqui, eu sei que ele vai me dar essa liberdade. Se você está no louvor, você está achando que você está arrasando, uau, yeah, caraca, o Lacerda colocou a luz no baterista, que maneiro. Ô baterista, ô guitarrista, se você está achando que o teu serviço aqui no dia do culto, você veio, tocou, foi bênção para a glória de Deus, mas se está achando que é só isso, você está errado, você está em pecado. Se está achando que viver uma vida de relacionamento com Deus, uma vida cheia da presença de Deus, é só cumprir a escala num dia de culto, é só fazer algo para o Senhor, é vir no mutirão e ajudar, você está errado, meu irmão. Se você tem negligenciado estar aqui no culto, ouvir a palavra de Deus, cultuar o Senhor, porque você está fazendo qualquer tipo de atividade durante todos os dias, todos os cultos, seja porque você está no frango, na recepção, seja porque você está vendo alguma coisa, meu irmão, você está errado. Você pode servir, você tem que servir, mas você não pode negligenciar a palavra de Deus, você não pode negligenciar a oração. O Senhor te chamou para ter uma vida de intimidade com Ele. O Senhor nos chamou para ter essa vida de intimidade com Ele, mas nós não podemos dar mais essa desculpa. Sabe por quê? Aí você pensa, caraca aí, estou arrasando. E aí, com todo carinho, mais uma vez, gente, estou falando isso com todo carinho do mundo, aos irmãos que estão no frango lá embaixo. Aí talvez algum irmão pense, poxa, bênção de Deus, estão arrecadando, ajudando a gente em grandes obras. Caraca, Lacerda, fiquei 4 vezes no frango esse mês. Não fui no culto nem uma vez. E você acha que você está certo, irmão? Chegando diante do Senhor lá no dia do juízo, tu acha que vai ouvir o quê? Servo bom e fiel? Porque estava serviço? Cadê o relacionamento, meu irmão? Nós fomos chamados para ter relacionamento com Deus. Lacerda, fiquei na mídia 4 vezes esse mês aqui, nenhum culto, eu não sei nem o que o pastor falou. Eu não sei nem qual é o tema do mês da juventude. Você está errado, irmão. Você está rindo, pastor Douglas? Eu não duvido que não tenha ninguém. Eu não duvido que... Vai nessa. Se bobear, tem alguém ainda que não sabe o que está sendo falado. Meu irmão, mais uma vez, tenha maturidade para entender. Eu estou falando isso aqui não como uma crítica a nenhum tipo de ministério. Não como uma crítica a nenhum tipo de departamento. São todos bênçãos do Senhor na nossa igreja. Mídia, louvor, recepção, apoio, integração, frango, qualquer outra coisa. É tudo bênção de Deus. Mas nós não podemos usar essa desculpa para negligenciar a palavra de Deus e a oração. A nossa vida com Deus. O contato com isso aqui, com o culto. Cultuar a Deus em família, amém? Pensando nisso, os apóstolos falaram, quer saber? Vamos resolver esse negócio. Eles resolveram delegar a função. Escolham entre vocês 7 homens para cuidar do serviço social, mas eles precisam o quê? Preencher alguns pré-requisitos. Esses homens precisavam preencher alguns pré-requisitos. E aí, esses pré-requisitos, nós vamos ver aqui no final do versículo 3, início do versículo 4. Que pré-requisitos são esses, Lacerda? Está ali no texto. Homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E aqui nesse texto de Atos 6, nós vemos a escolha dos primeiros diáconos, o ministério diaconal, o ministério do serviço ao próximo. Nós temos diáconos aqui presentes nessa manhã? Você que é diácono, assim, levanta uma de suas mãos. Glória a Deus pela tua vida, que Deus abençoe o teu serviço, Deus abençoe tua casa, tua família. Glória a Deus. Sabe, meu irmão, a instituição do ministério diaconal começou aqui, nesse texto de Atos 6. Os primeiros diáconos, Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. Lacerda, como é que você sabe disso? Porque eu estudei uma vez para o acampamento, eu tinha gravado os 7. O Lohan era o líder do acampamento, eu estava pequenininho levantando a mão. Eu sei o nome dos 7, eu sei o nome dos 7 na gincana. Ele olhou para mim? Não, respondeu errado. Perdemos ali
Eu estou guardando até hoje. Tem que liberar perdão, ora pela minha vida. Mas nós vemos ali 7 homens de Deus, cheios do Espírito, homens de bom testemunho, homens de Deus. Esses homens, a gente vai ver aqui no texto, que eles foram escolhidos pelo Senhor, sabe? A base do ministério diaconal, e ali você tinha esses pré-requisitos, não era saber servir à mesa. A base do ministério diaconal, meu irmão, não é você saber fazer a distribuição dali do espaço da igreja. E eu sei que é uma logística maneira. A galera que está servindo aí serviu a ceia no mês da juventude, quando serve, sabe que os cabeça branca ali, ó, os alta patente, bigode grosso, a galera ali do ministério diaconal, homens de Deus, organizam direitinho, eles têm um macete, tudo isso. Isso é muito bom, isso é válido. Mas a base do ministério diaconal, que a gente vai ver aqui, não era servir a ceia, não era servir as mesas, nem mesmo o trabalho social. Sabe qual era a base do ministério diaconal, que a gente vai ver de acordo com o próprio texto? Era que eles precisavam ser homens de bom testemunho, serem homens sábios e serem homens com uma vida cheia da presença do Espírito Santo. E aqui vai uma palavra com carinho, não somente para aqueles que já estão que são diáconos aqui em nossa igreja, mas aqueles que também almejam esse ministério tão lindo. A base do ministério diaconal, você foi chamado para Deus para servir, mas para isso, o pré-requisito é que você precisa dar bom testemunho, ser sábio e cheio do Espírito Santo. Homens de Deus, chamados por Deus, para poder fazer um serviço, mas não é fazer de qualquer jeito não, meu irmão, é fazer isso cheio de Deus, com sabedoria, fazer isso dando um bom testemunho. É para isso que o Senhor nos chamou, para servir sim, mas não é servir de qualquer jeito não, é servir dando um bom testemunho, é servir sendo cheio da presença de Deus, é servir cheio de sabedoria. Sabe, você pode fazer a coisa mais perfeita do mundo, você pode ser o melhor cantor do mundo, você pode atingir notas que nem a Melissa alcance, e olha que eu duvido muito que tenham notas que existam assim, que ela não alcance. Você pode ser muito bom naquilo que você faz no seu serviço na casa do Senhor, mas se você não tiver uma vida com Deus, se você não for cheio da presença do Espírito, se você não tiver um bom testemunho, se você não tiver sabedoria, você está inapto para o serviço. De nada vale o seu serviço. Nós precisamos entender essas bases. Lá em Atos capítulo 6, versículo 5, o texto continua. Meu irmão, ora a Deus aí para dar tempo de eu pregar a mensagem toda. Já estou desesperado ali com o relógio. No versículo 5 vai dizer, tal proposta agradou a todos. Então escolheram quem? Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente da Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Meu irmão, sem dúvidas, eles escolheram 7 homens de Deus para essa missão. Mas de todos os nomes que foram apresentados aqui no texto, um nome se destaca. Era o nome de quem? Estevão. Nós estamos falando de Estevão, né? O pré-requisito para o cargo era justamente aquilo que o texto destacava em Estevão como qualidade. Ou seja, os outros 6 que estavam ali, que foram escolhidos, eles eram uma elite dentre os homens de Deus daquela época. Todos os 7 eram elite, homens de Deus, preparados, cheios da presença de Deus. Só que eles eram elite em meio até daquele povo. Mas dentro da elite, o nome de Estevão recebeu um destaque. O nome dele foi destacado no texto. Ele se destacava dentre a elite. Em termos futebolísticos, eu gosto bastante de futebol, o que eu estou querendo dizer aqui, meu irmão? Estevão, ele não estava se destacando na Série B do Campeonato Carioca, não, meu irmão. Ele estava se destacando na Champions League, ali, ó, Real Madrid. Estava sendo destaque. Dos melhores, Estevão estava sendo o destaque. E aí, isso deu tão certo, né? Essa escolha desses 7 nomes deu tão certo, que na continuação do versículo 7, vai dizer assim, ó, assim,
a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Essa nova distribuição de tarefas fez com que a pregação do evangelho se tornasse mais eficiente. Deu uma ajeitada ali no negócio que estava meio confuso. Fez com que o evangelho, a palavra de Deus, chegassem a mais pessoas. O evangelho, a igreja estava crescendo, novas pessoas estavam chegando, uma cidade estava sendo transformada, porque homens de Deus assumiram um lugar de responsabilidade e entenderam o chamado de Deus para a vida deles. Agora, os pastores da época da igreja, os apóstolos ali, eles não tinham mais que ficar preocupados resolvendo picuinha entre os crentes. Eles estavam dedicados à oração, à palavra de Deus. E o efeito disso, o que foi, irmão? A expansão da igreja. A expansão da igreja. Quando os pastores tiveram que se dedicar somente à oração, ao ministério da palavra, o que aconteceu? A igreja cresceu. A expansão do evangelho, a expansão do reino de Deus. Meu irmão, se os pastores dessa igreja, meu Deus, como eu sonho com isso, se os pastores dessa igreja não precisassem mais perder tempo com rixas, com brigas desnecessárias, com picuinha entre grupos da igreja. Como seria se os pastores aqui da igreja não precisassem mais se preocupar em ter que fazer tudo dentro da igreja para algo acontecer. Meu irmão, eu fico impressionado às vezes. Tem pessoas que sabem o que precisam fazer, que sabem como fazer, a hora que vai fazer, mas elas ficam paradas, esperando o comando de um pastor. Sabe, meu irmão, nós fomos chamados pelo Senhor para servir, para fazer. A gente não deve ficar esperando, meu Deus do céu, eu só vou fazer se o pastor fizer, eu só vou se o pastor for, eu só faço tal coisa se o pastor fizer. Não, meu irmão, assume essa responsabilidade que o Senhor está te dando nessa manhã. Você foi chamado para servir, você não precisa ficar dependendo da ordem do pastor, claro, você precisa ter a aprovação, o consentimento da igreja, mas você não precisa mais ficar esperando, sabe, num estado de passividade. Meu Deus do céu, eu sei fazer, eu sei cantar, eu sei pintar, eu sei desenhar, eu sei pregar, mas se o pastor não pedir para fazer, eu não vou fazer não. Não, meu irmão. Quando a igreja entende o chamado de Deus, se posiciona e para de briga, para de rixa, para de picuinha, para de arrumar confusão entre si, quando os pastores, eles têm a oportunidade de focarem somente naquilo que eles foram chamados para fazer, que é o quê? Oração e palavra de Deus. Sabe o que acontece? O reino expande, a igreja cresce. Olha só que bênção. Se nós parássemos com esse tipo de coisa, o reino avançaria, a igreja cresceria e vidas seriam salvas para a glória de Deus. Ainda há tempo. Ainda há tempo. Precisamos tomar uma atitude, meu irmão. O problema é que, devido à omissão de muitos irmãos, os pastores muitas vezes precisam perder tempo com funções que não são a deles. Nós precisamos ter esse entendimento. O texto continua, no versículo 9, vai dizer que Estevão, homem cheio da graça de Deus e do poder de Deus, ele fazia o quê? Realizava grandes maravilhas e sinais dentre o povo. Olha só, lá em Atos, capítulo 6, no texto que a gente acabou de ler, vai dizer que Estevão foi chamado para fazer o quê? Ele foi escolhido para fazer o quê? Ser diácono, né? O que o diácono estava fazendo ali? Servia a mesa, servia a distribuição dos alimentos. A função prática dele era organizar e distribuir alimentos. Mas o texto está dizendo que Estevão está fazendo o quê? Realizando grandes maravilhas e sinais dentre o povo. Isso acontecia, sabe por quê, meu irmão? Porque Estevão havia entendido o que era profundidade em Deus. E profundidade em Deus, quando o Senhor Jesus, ele manda os discípulos, ali naquele barco, irem onde as águas eram mais profundas, era um convite para fazer, sabe o quê? Para ir além. Quando o Senhor Jesus chega lá em Lucas, capítulo 5, versículo 4, mandando mandando os discípulos irem para as águas profundas, ele estava fazendo um convite para aqueles homens, para eles irem além. Eles já haviam pescado a noite toda, eles já estavam cansados, eles já tinham cumprido a função que eles
precisavam desempenhar. Só que o Senhor Jesus está chegando para eles e está falando o seguinte, ó, vai além, vai mais fundo. Você pode fazer mais do que aquilo que você acha que você pode fazer. Era um convite para ir além. Ir além da sua função, ir além do seu cargo, ir além do seu título. Meu irmão, você pode estar escalado no apoio, mas se tu entender o que é profundidade em Deus e ir além, vai ter gente no estacionamento entregando a vida para Jesus, amém? Tu pode estar escalado para operar a transmissão a vivo, mas se tu entender o que é a profundidade de Deus e ir além no relacionamento com Deus, você vai dar uma palavra de conhecimento para uma pessoa que está ali, ó, assistindo o culto online, e essa pessoa que estava afastada vai voltar para Jesus, amém? Se tu ir além, assim como Estevão fez no seu trabalho, na sua faculdade, você pode ser usado por Deus para promover um avivamento ali naquele lugar, porque ir além é isso, é entender que o Senhor Jesus, Ele te plantou aonde você está, que Ele colocou você na sua casa, na sua faculdade, na sua família, não é só para poder desempenhar uma função prática, burocrática, algo que já é esperado de você, não. Ele te chamou para ir além, para poder ir mais profundo, para poder impactar aquele ambiente, para poder fazer a diferença onde você está. Isso é profundidade em Deus. É entender que quando o irmão Walter está aqui, ó, levando essa água, trazendo a água para o pregador, e eu nem vi se foi o irmão Walter hoje que colocou, foi não? Amém. Aí, ó, já fez discípulos, foi o Robert. Robert é o discípulo do irmão Walter. Vai ser o nosso próximo Valtinho, né? Mas quando você faz isso, meu irmão, você está fazendo com carinho, você está fazendo com cuidado, com honra. Ir além, ter uma vida de profundidade em Deus, é entender que cada ação que nós fazemos na igreja, não é somente para poder cumprir uma escala, é ter um entendimento que fazendo aquilo ali, vidas serão alcançadas para a glória de Deus, amém? Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, meu irmão? Isso aqui é a palavra de Deus. É por Ele que a gente está fazendo. A gente canta, é Ele. Meu Deus do céu, vou aparecer na retrospectiva. Por Ele que eu estou gastando a minha vida. E a alegria. Né? Cantar isso é muito lindo, é muito legal. Você vai, posta um stories, você bota no status do Zap, manda no grupo. Mas será que é só isso, meu irmão? Não, é ir além. A vontade do Senhor Jesus para você nessa manhã, para mim nessa manhã, é que a gente saia daqui entendendo que cada ação prática que a gente faz na igreja tem um propósito muito maior. É você entender que quando você dá um abraço ali na recepção, você não está apenas cumprindo um protocolo que o líder da recepção, a líder da recepção pediu para você. É que através daquele abraço, daquele sorriso, vidas podem ser salvas. Vidas podem se render ao Senhor Jesus. É que fazendo funções simples, práticas, durante o momento do culto, fazendo coisas ali que você acha que são coisas simples, irrelevantes, através daquilo ali, de uma limpeza, de um cuidado, de um carinho, vidas podem ser alcançadas para o Senhor Jesus. Isso é ir além, meu irmão. Isso é servir de verdade. Isso é ter uma vida profunda com Deus. Nos versículos seguintes do capítulo 6, nós vemos aquilo que o Senhor estava promovendo através da vida de Estevão. E aí, quando o Senhor ele começa a levantar pessoas, quando o Senhor ele levanta alguém para poder fazer a diferença, quando o Estevão fez isso, começou a fazer a diferença ali naquele lugar, ele começou a incomodar algumas pessoas. O texto vai dizer que levantou-se uma forte oposição de alguns grupos religiosos daquela época. E aqueles homens começaram a discutir com Estevão. Mas eles não puderam resistir, diz o texto, à sabedoria e o espírito com que ele falava. Sabe, meu irmão, talvez na sua vida se levantem opositores. Se levantem pessoas que vão tentar travar aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Mas o convite do Senhor Jesus para você essa manhã não é para poder começar a se envolver em vãs discussões, usando argumentos humanos, não, meu irmão. A palavra de Deus vai dizer que eles não resistiam à graça. Não resistiam ao espírito com que ele falava. Aqueles homens estavam cegos pela religião, cegos pelo tradicionalismo, e ao ouvirem as palavras de Estevão, ao invés deles reconhecerem o erro deles, os pecados deles, e se arrependerem, eles resolveram dobrar a aposta. O que eles fizeram?
eles subornaram algumas pessoas, tá? Eles estavam brabos com a pregação de Estevão. Eles estavam brabos com aquilo que o Senhor estava fazendo ali naquele lugar. O que eles fizeram? Esses religiosos, eles levantaram, eles pagaram, subornaram alguns homens para levantar falso testemunho contra Estevão. Eles estavam falando que Estevão estava falando palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Esses homens, então, decidem levar Estevão para ser julgado diante do Sinédrio. E enquanto estavam levantando falsas acusações, o texto diz no final do versículo 15 assim, ó, isso já no capítulo 7, tá, meu irmão? Atos capítulo 7, versículo 15. Que enquanto eles estavam levantando essas acusações, enquanto Estevão estava ali naquele momento, olhando para eles, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia com o rosto de um anjo. Eu fico imaginando o rosto de Estevão resplandecendo ali naquele lugar. O texto não diz isso, mas eu fico imaginando isso, um rosto de um anjo, uma luz forte, resplandecente. Enquanto os falsos acusadores diziam que ele blasfemava contra Moisés, o rosto de Estevão brilhava igual o rosto de Moisés brilhava quando Moisés estava descendo do monte. Enquanto eles estavam falando que Estevão estava blasfemando contra Moisés, o rosto de Estevão brilhava. Era a presença de Deus na vida daquele homem. Era a profundidade do Senhor na vida daquele homem. Sabe, meu irmão, o Senhor ele levanta homens e mulheres cheios do Espírito Santo, profundos em Deus, para fazer um rebuliço no inferno. Satanás também, tá? Levanta alguns para trazer calúnia, perseguição, àqueles que são do Senhor. E muitas vezes essas calúnias, esses ataques, vêm daqueles que são considerados irmãos em Cristo. Eles caluniam, mentem, perseguem homens de Deus em nome da religião. E nós precisamos estar atentos, porque muitas vezes nós agimos como esses homens. Muitas vezes nós somos essas pessoas que perseguem. Em nome dos nossos costumes, do tradicionalismo que a gente cresceu, a gente viveu. E a gente acha que aquilo ali é uma regra bíblica, e não é. Algo que a gente viveu. Eles estavam com o coração endurecido, e eles estavam atacando outros em nome da religião. Sabe, meu irmão, não estou falando que essa é uma realidade na França, não. Muitas vezes essa pode ser uma realidade aqui em Heliópolis. Não sei. Por diversas vezes eu agi atacando outras pessoas. Com dureza. Agi com arrogância. E talvez você já tenha agido assim em algum momento da sua vida. Talvez você esteja agindo assim. A vontade de Deus é que você se arrependa dos seus pecados. Sabe, mas também talvez você esteja como Estevão. Você resolveu, você entendeu durante todo esse mês da juventude que você precisava ir além. Você precisava ver uma vida profunda no seu relacionamento com Deus. E aí, a partir dessa sua decisão, a partir desse seu posicionamento, levantaram-se pessoas para caluniar você. Levantaram-se pessoas para poder perseguir você, para destruir a sua fé. Mas caso alguém já tenha se levantado, eu quero te fazer uma pergunta. Qual tem sido a sua postura diante dessas acusações? Será que você tem agido com sabedoria e orado pela vida dessas pessoas? Quando eles olharam para o rosto de Estevão, eles viram que o rosto de Estevão estava como o rosto de um anjo. Estavam resplandecendo. Isso estava acontecendo em um momento de perseguição. E aí eu quero te fazer uma pergunta. No momento de perseguição, no momento de pressão, que Estevão estava sendo pressionado, quando os opositores olhavam para o rosto de Estevão, estava brilhando. Quando começam a levantar calúnia contra você, quando começam a perseguir você lá no seu trabalho, quando você ouve uma fofoca dentro da igreja, qual será que é a sua postura? Como será que fica o seu rosto? Será que é brilhando igual o de Estevão? Cheio da presença de Deus? Ou será que é brabo? Aquele ali, ó, falou mal de mim. Aquele ali, ó. Como
onde será que fica a nossa afeição? Sabe por quê? Porque o nosso rosto, ele vai dizer como está o nosso coração, como está a nossa postura. Vai ser um reflexo da nossa alma. Eu comecei essa mensagem, eu já estou terminando, para que você não fique desesperado. Eu comecei essa mensagem falando sobre 2 características de um cristão que busca profundidade no seu relacionamento com Deus. Eu falei que a primeira delas era o quê? Intensidade. Intensidade no seu relacionamento com Deus. Característica que, sem sombra de dúvidas, nós encontramos na vida de Estevão. Mas, afinal de contas, o que é essa intensidade, Lacerda? O que é essa profundidade em forma de intensidade no relacionamento? Eu diria que essa intensidade, meu irmão, ela tem a ver com a entrega. Ela tem a ver com a sua adoração, com uma vida de oração. Nós somos intensos em tantas áreas na nossa vida. Nós somos intensos na torcida por um time. Nós somos intensos para brigar com outras pessoas. Mas quando nós precisamos nos lançar na presença de Deus, parece que nós ficamos tímidos, parados, reclusos. Intensidade na adoração ao Senhor Jesus. Mas a segunda característica que um cristão que busca a profundidade em Deus deve ter, além dessa intensidade no relacionamento com Deus, eu falei que é o quê? A palavra, o conhecimento da palavra de Deus. E isso nós também vamos ver na vida de Estevão. Lá no início de Atos capítulo 7, versículo 1, a gente vai ver então Estevão nesse interrogatório com o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote vai perguntar para Estevão: essas acusações que estão fazendo contra você, elas são verdadeiras? Sabe, meu irmão, Estevão estava sendo pressionado, ele estava sendo perseguido. Eu imagino que ele devia estar com raiva, tá? Daqueles que estavam levantando um falso testemunho contra ele. O texto não diz, mas eu fico imaginando isso aqui. Era um momento difícil para Estevão. Só que mesmo em um momento de dificuldade, de pressão, estavam cobrando uma resposta de Estevão. Em um momento de dificuldade, em que ele estava sendo pressionado, uma resposta estava sendo cobrada de Estevão. E assim como ele, meu irmão, eu e você vivemos momentos de pressão. Nós somos pressionados, nós somos acuados, vivemos momentos de dificuldade. E nesses momentos, muitas vezes, uma resposta é cobrada de mim e de você. E quando nós somos cobrados, quando nós estamos vivendo dificuldade, quando nós estamos sendo pressionados, qual será que é a resposta que nós temos dado? Será que é uma murmuração? Estevão podia muito bem falar: Senhor, eu estou pregando a tua palavra, eu decidi ir além, eu decidi ter uma vida de profundidade contigo, e o que eu ganho com isso? Qual é a minha recompensa? Acusação, humilhação, pressão, é isso que eu ganho, Senhor? Estevão poderia dar uma resposta de murmuração, e eu e você muitas vezes damos esse tipo de resposta. Só que a resposta que Estevão deu foi baseada na palavra de Deus. Estevão fez um resumo de todo o Velho Testamento até Jesus, mostrando ali para aqueles religiosos um extremo conhecimento da palavra de Deus. Estevão conhecia a palavra de Deus, ele tinha profundidade no conhecimento bíblico. Depois você pega ali o texto de Atos capítulo 7 e você vai ver tamanho conhecimento que Estevão demonstrou com aquele discurso. Quando ele dava aquele discurso lindo, mostrando nas escrituras, né, tudo aquilo que o Senhor estava fazendo. Estevão, enquanto estava dando aquela resposta, ele deu aquele resumo, mostrando que ele conhecia a palavra de Deus. E aí, eu queria te fazer uma pergunta. Meu irmão, você conhece de verdade a palavra de Deus? Você tem contato real? Você tem profundidade na palavra de Deus? Porque eu acho que eu não tenho, não. Eu preciso buscar profundidade no conhecimento da palavra de Deus. Às vezes a gente acha que tem. Às vezes a gente acha que sabe. Às vezes a gente acha que se dedica. Mas quando nós vamos ver, misericórdia, está amarrado. Vamos, não dá não. Mas quando nós paramos para perceber, nós não temos não. Sabe, com toda a mão do mundo, é inadmissível que um crente, alguém que é crente há mais de 5, 10, 20, 40 anos, é inadmissível, não é aceitável, que alguém que teve um encontro um dia com o Senhor Jesus, há mais de 10, 5, 20, não estou falando aqui tempos, mas isso não
tem um tempo específico. Mas é inadmissível, meu irmão, que você que está aqui na igreja há todo esse tempo ainda não tenha tido contato com a palavra de Deus a ponto de ler toda a palavra de Deus. Sabe, meu irmão, é muito triste acreditar, e eu sei que isso acontece, que existem pessoas que se batizaram há mais de 50 anos dentro da igreja, mais de 40, 30, 20 anos, e nunca leram a Bíblia toda. Meu irmão, se esse é o seu caso, eu não sei, eu não estou falando aqui do caso específico de ninguém, mas eu sei que isso acontece. Não se sinta ofendido, não, mas se sinta confrontado pelo Espírito Santo de Deus, que ainda há tempo de você buscar profundidade na palavra de Deus. Não importa se você está há 50 anos, tem 50 anos de batizado e ainda não leu a Bíblia toda, meu irmão, esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento de tomar uma decisão com o Senhor Jesus, sabe? Você vai ver ali um menininho, um molequinho de 8, 10 anos, convertido ao Islã, ele vai saber todo o Alcorão de cabeça. E a gente vai ver crente com 20 anos de curso, que só abre a Bíblia na hora que vai estar sendo pregada a palavra de Deus no culto. Meu irmão, isso é inadmissível. Isso é inadmissível. E quem está falando isso não é o Lacerda não, tá? É a palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Salmos capítulo 119, versículo 105, a tua palavra é lâmpada para os meus pés, ilumina os meus caminhos e luz que clareia os meus passos. Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. João capítulo 17, versículo 7, santifica-os na verdade, Senhor. E o que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Calma que ainda não terminou. Josué capítulo 1, versículo 8, não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Meu irmão, não existe vida com Deus sem conhecimento da palavra de Deus. Não existe uma vida com Deus, profundidade no relacionamento com Deus, sem conhecimento da palavra. E essa palavra de Deus, o contato com a palavra de Deus, não pode ser algo protocolar, não pode ser algo de costume, um mero costume não, meu irmão. Isso precisa queimar no meu e no teu coração. Nós precisamos acordar todos os dias com fome da palavra de Deus. Isso é viver em profundidade, isso é ir além, isso é ir aonde as águas são mais fundas, o conhecimento da palavra de Deus, meu irmão. O Senhor está chamando a mim e a você nessa manhã para irmos mais fundo no conhecimento da palavra de Deus. Chega desse negócio. Não importa se você está aqui há 30, 20, 10, 5, 2, 1 ano que seja, de convertido na casa do Senhor. Chegou o momento e ainda esse ano você vai ler toda a palavra de Deus, amém? Ainda esse ano você vai mudar a sua vida de rotina, a sua rotina com a palavra de Deus. E eu estou pregando não é para você não, eu estou pregando para mim também, meu irmão, porque isso aqui dói no meu coração. Como eu tenho sido protocolar no meu relacionamento com Deus, como eu tenho sido medíocre no meu relacionamento com Deus. E eu preciso mudar. Eu assumo isso aqui diante de toda a igreja. E sabe, meu irmão, o primeiro passo para a mudança é o reconhecimento. É o reconhecimento. Você precisa reconhecer que precisa ter mais contato com a palavra de Deus. É sair daqui com essa decisão tomada. Nós precisamos viver e dar uma resposta ao mundo baseados na palavra de Deus. Ao ouvirem a resposta de Estevão, os religiosos ficaram furiosos. Lá em Atos capítulo 7, eu já estou terminando. Pode ficar tranquilo. Até meio-dia a gente sai daqui.
Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 54. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus de pé à direita de Deus, e disse: vejo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, gritando bem alto, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. Dizendo isso, adormeceu. Sabe, meu irmão, para quem não conhecia a história de Estevão, ao saber desse final, pode até ficar triste, pensando: poxa, achei que ele ia se livrar dessa. Acontece. A primeira vez que eu li isso aqui, eu também tive essa reação. Poxa, Estevão morreu apedrejado? Sim, ele morreu apedrejado. Ele buscou conhecimento na palavra de Deus, intensidade no relacionamento com Deus, serviu ao Senhor plenamente. Ele foi profundo no Senhor Jesus e no final ele morreu apedrejado. Nem toda história, irmão, tem um final bonitinho aos olhos humanos. Na visão de quem ainda não foi ao profundo com Jesus, pode até pensar que esse foi um final triste e desastroso. Mas quem já experimentou a profundidade com o Senhor, meu irmão, quem já experimentou a profundidade com o Senhor, sabe que o lado bonito dessa história não foi ele receber um livramento da morte, mas sim nos últimos momentos da sua vida, ele vê com seus próprios olhos a glória de Deus. Mas quem vai profundo com o Senhor Jesus, quem vive uma vida de profundidade com Ele, considera a sua vida como perda. Não está preocupado com a vida que tem aqui na terra não, meu irmão, mas sim com a glória de Deus. Esse texto é lindo, não porque, nossa, Estevão poderia receber um livramento. Sim, ele poderia. Mas nos últimos momentos da sua vida, ele viu o próprio Jesus ressurreto em glória. O Senhor deu a ele a força e a capacidade de se manter fiel até o fim, mesmo quando ele estava diante da morte. Sabe, meu irmão, nós estamos nos últimos dias, nós estamos nos finais dos tempos, e nos últimos dias, diz a palavra de Deus, que muitos serão entregues para perseguição. Sabe, está tudo tranquilo por enquanto, mas e quando começar? E quando você estiver diante de um tribunal, diante de um juiz, o que você vai fazer? Quando você estiver diante de alguém, apontando uma arma para a sua família, alguém te ameaçando, tirar o teu emprego, tirar a tua vaga na faculdade, romper com o teu status social, perguntando se você reconhece ou não Jesus como seu Senhor, qual vai ser a sua resposta? Se você tiver um relacionamento de profundidade com Deus, você vai experimentar aquilo que o próprio Jesus falou lá em Mateus capítulo 6. Quando vocês estiverem diante dos juízes sendo perseguidos, eu vou dar as palavras necessárias, eu vou te dar as palavras necessárias. Pessoas receberão a Jesus, pessoas se converterão diante do testemunho da sua vida. Sabe, meu irmão, Estevão, o final ali da história de Estevão, ele foi apedrejado, mas ele viu a glória de Deus. O Senhor quer levantar aqui nessa manhã homens e mulheres que estão dispostos a morrer, se for necessário, para ter uma vida de profundidade com Ele. Uma vida de profundidade com o Senhor é entender que até diante da morte você pode ver a glória de Deus, amém? Fica de pé aí no seu lugar. Sabe, meu irmão, talvez você tenha chegado até aqui nessa manhã pensando: Lacerda, já ouvi várias vezes aí, profundo. Talvez você, durante esse mês, já tenha até tomado uma atitude, você veio no apelo. E de verdade, eu não quero te convidar aqui nessa manhã para poder estar aqui na frente, não. Mas eu queria te convidar a fazer uma reflexão, a deixar o Espírito Santo falar aí ao teu coração. Será que durante a sua caminhada com o Senhor Jesus, essas características são encontradas na sua vida?
profundidade, intensidade e conhecimento da palavra de Deus. Feche o seu olho aí no seu lugar. Ninguém vai estar olhando para você, não. Deixa o Espírito Santo falar contigo. Não deixa nada te distrair nesse momento. O Senhor está te chamando, meu irmão, nessa manhã, para viver uma vida real de profundidade com Ele. Para você tomar uma atitude, mas uma atitude verdadeira. Sabe, é muito lindo a gente chorar, a gente levantar a mão, vir aqui na frente. E o Arthur Pedersani falou isso aqui na quarta-feira durante a mensagem. Mas e na segunda-feira? E na quinta-feira? Qual tem sido a nossa postura? Sabe, meu irmão, o Senhor, Ele está levantando aqui essa manhã, Ele quer levantar, Ele quer que você seja um homem, uma mulher cheio da presença de Deus. Um servo verdadeiro, um servo bom, um servo fiel. Alguém que entendeu o que é ir além, o que é a profundidade do Senhor. Eu quero orar pela sua vida nessa manhã. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por cada vida que está aqui nessa manhã. Eu te peço, Pai, que o Senhor venha com o teu poder, ó Pai, venha com a tua glória. Vem, Senhor, inundando esses corações, ó Pai. Eu te peço, Deus, toca cada coração que ainda está contrito, Senhor. Cada coração que ainda está fechado, Senhor. Eu te peço, Deus, que ninguém saia daqui essa manhã, ó Pai, sem ter sido tocado pelo Teu Espírito Santo, ó Pai. Senhor, que nós saiamos daqui, Senhor, com o entendimento, Deus, que precisamos ir além, que precisamos, ó Deus, viver uma profundidade contigo, ó Pai. Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor, Deus, venha mudar a nossa vida, mudar a nossa história, Pai. Senhor, que possamos tomar uma atitude diante de Ti, Senhor, todos os dias da nossa vida, com intensidade, com conhecimento da palavra. Se tem alguém aqui, Senhor, ainda com um sentimento de arrogância, ó Pai, achando que sabe de tudo, achando que pode tudo, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor venha trazer humildade sobre cada vida, ó Pai. Reconhecendo, ó Pai, que nós não somos nada sem a Tua presença, Deus. Traz profundidade no relacionamento contigo para cada coração aqui essa manhã, Deus. Toma cada vida em Tuas mãos, ó Pai. E que durante essa canção que vai ser cantada, ó Pai, que nós possamos entregar, ó Pai, a Ti intensidade. Que possamos, ó Pai, entregar a Ti a nossa melhor adoração, o nosso melhor louvor, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que possamos ser conduzidos até as nossas casas, ó Pai, com um sentimento de mudança verdadeira diante de Ti, Pai. Toma nossas vidas em Tuas mãos, ó Pai. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. A canção vai ser cantada, que você possa louvar ao Senhor com toda a intensidade do seu coração. Amém? A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A tua palavra escondi.
Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E de uma forma especial, Pai, com cada um que se reuniu aqui hoje e ouviu essa mensagem e sai daqui desafiado, Pai. Faz isso hoje e sempre. Amém e amém. Dá um abraço dessa pessoa que está do seu lado. Não sei se ainda tem frango lá embaixo, acredito que ainda tenha, que eu tinha visto no grupo. Se você não adquiriu o seu frango...